Boa noite a todos os presentes aqui do Núcleo Espírita Caminho da Luz e aqueles que nos assistem pela internet, assim também como aos desencarnados também presentes. Eu agradeço essa oportunidade de reforçar a minha aprendizagem juntamente com vocês todos. Nós vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a presença dos nossos guias e mentores espirituais. Nós pedimos que eles nos auxiliem e nos inspirem, inclusive para o entendimento daqueles espíritos desencarnados e necessitados de auxílio também presentes, para que todos nós façamos proveito e coloquemos em prática os ensinamentos de hoje sobre o tema as alternativas da humanidade com relação ao mundo espiritual. Bom, nós vamos começar fazendo algumas perguntas que desde que o homem tem história escrita e até antes, se faz a si mesmo. De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo neste mundo, o que acontece no momento da morte. A dúvida, o medo e a esperança são os principais sentimentos inerentes à vida futura. Tentaremos, nesse estudo sob a luz do Espiritismo, contribuir nas respostas a essas perguntas. Bom, vamos fazer algumas considerações iniciais. Observamos que na obra de Allan Kardec existe alguma correlação com o pensamento da época, visto que ele foi escrito no mesmo contexto do livro Origem das Espécies de Darwin. Os dois foram publicados na mesma época. O Livro dos Espíritos, em 1859, e A Origem das Espécies, em 1859, ou seja, apenas 2 anos de diferença de um para o outro. Por que eu estou abordando esse livro, que é um livro científico? Porque nós temos no estudo do Espiritismo a correlação entre a ciência, a religião e a filosofia. Então, esses livros daquela época estão inseridos no mesmo período em que floresceram as ideias do positivismo também, que foi escrito por Augusto Comte. As ideias apareceram num livro publicado em 1848, chamado Discurso sobre o Espírito Positivo. Apesar de não ser um discurso espírita, há uma abordagem que a gente vai ver tem a ver com os outros 2 livros. A consequência desses fatos, amalgamados entre si, resultou num ponto essencial para todos, tanto para os 3 autores, como para os estudiosos que se dedicaram à época e sucederam posteriormente. O que é esse ponto essencial? É o progresso, a evolução. Todos tratam desse tema central. O Darwin trabalhou com o natural e o Kardec com o sobrenatural, e hoje a gente coloca esse sobrenatural entre aspas, porque através dos ensinamentos espíritas a gente compreende que tudo relacionado ao mundo espiritual também é natural. Bom, outro aspecto comum que diz respeito a todos é a crença na existência de estágios evolucionários no processo de desenvolvimento da humanidade, um focando no ponto de vista da natureza, do ponto de vista material, outro focando no ponto de vista espiritual.
Logicamente, do ponto de vista espiritual, Kardec, né, nos trouxe uma codificação da doutrina, e Darwin escreveu sobre a evolução natural das espécies, mais voltado para a natureza e o homem. Então, enquanto um se centrava no naturalismo, o outro se centrava no espiritismo. Bom, é interessante o que eu falei no início, agora, mas a gente vai ter que rememorar algumas ideias que surgiram há muito tempo atrás, no momento que mais floresceu o pensamento filosófico. A gente está falando de filosofia, ciência e religião. Então, retrocedendo historicamente e buscando as origens da relação entre a alma e a imortalidade, nós temos que nos reportar aos filósofos gregos, que é através deles que a gente tem história escrita e a gente tem mais informações a respeito do pensamento filosófico. Bom, voltando lá no início dos gregos, um filósofo chamado Anaxímenes, um dos primeiros filósofos gregos, dizia que a alma seria uma espécie de ar, fino e rarefeito, que sobreviveria ao ar mais grosseiro, que seria a essência do universo. Então a gente começa a ver que mesmo num raciocínio filosófico primitivo, a gente já tem a raiz de algumas ideias e de alguns pensamentos do próprio Espiritismo. Bom, seguindo a ele, parece até chato falar dos filósofos, mas a gente tem que reportar para saber como foi criado o pensamento que a gente tem até nos dias de hoje. E aqui nós temos as sementes. Pitágoras e seus discípulos falaram que o destino da alma, depois que abandona o corpo, é determinado pela vida que ela teve neste mundo. Então a gente tem várias correlações, né, com o que a gente já aprendeu depois. Heráclito, por seu turno, afirmava que a alma é semelhante ao fogo, fino e rarefeito. Então a gente já tem mais uma evolução do pensamento filosófico. A alma, segundo Empédocles, cada nome complicado, né? Deixa o corpo por ocasião da morte deste, para entrar em outro e continuar a viver. Esta é a doutrina da transfiguração da alma. Aqui a gente já vê um pouco de distorção em relação ao que a gente tem no conhecimento atual. Demócrito expressava-se em termos dos átomos alma, que também passavam de um corpo para outro. Agora vamos falar nos mais conhecidos, né? Platão enfatizava que a alma deveria libertar-se do corpo a fim de poder ver claramente a verdade. Então a gente vê que o pensamento foi evoluindo, mas também houve retrocesso de pensamento. Posterior a Platão, Aristóteles pregava que a imortalidade da alma era impossível. A única parte da alma que sobreviveria à morte faria verdadeiramente parte de Deus e a ele voltaria. Quer dizer, mesmo com a evolução do pensamento filosófico, a gente teve retrocesso do pensamento, é o que a gente conhece atualmente, e também teve estagnação. A gente vê que na história, depois dos gregos, foram muito poucos os pensadores filosóficos, né, que trouxeram novas concepções para fortalecer o conhecimento filosófico que a gente tem até hoje. Bom, vamos fazer agora uma análise do que nós temos de concepção do mundo atualmente. A concepção geral do mundo diz respeito à cosmovisão. O que significa isso? Cosmo vem do grego, que significa ordem, e que é oposto ao caos, que seria a desordem.
Então, da soma geral dos conhecimentos, os filósofos organizaram sistematicamente, a gente pode até que não, dependendo do ponto de vista, é uma espécie de panorama geral de todo o conhecimento, formando uma totalidade de visão, uma coordenação de opiniões entrelaçadas entre si, com essa sistematização, de forma possível a formular não só uma posição geral sobre todos os acontecimentos que nós passamos, mas também permitindo compreender e relacionar um fato individual com a visão formulada do todo. Então, o pensamento filosófico partiu da interiorização para entender tudo que está à nossa volta. A visão do mundo, baseada nesses conhecimentos, passou a ser vista sob 3 aspectos: o materialismo, o espiritualismo, relacionado à religião, e o idealismo. O que caracteriza essas diversas cosmovisões? Primeiro, um desejo intenso de saber integral. Segundo, a apreensão da totalidade. E terceiro, a solução de problemas no sentido do mundo e da vida. Bom, vamos falar primeiro do que está mais presente para nós aqui, que é a religião. O caráter fundamental da religião pode ser assim definido: é um produto da imaginação, da inspiração, contrariamente à concepção do mundo moderno, que é um produto da ciência, da tecnologia. A diferença entre ciência e religião pode ser visualizada da seguinte forma: suponha o fenômeno da chuva. Para as religiões primitivas, havia o Deus da chuva ou o Deus do trovão. Quer dizer, uma força sobrenatural fazia trovejar e chover. A ciência busca as causas, o que faz chover e o que faz trovejar. O que descobre faz parte das leis naturais. O que a gente observou através do Espiritismo? O encontro da religião com a ciência, para que tudo que fosse relatado pelos Espíritos se tornasse fatos naturais e também ligados à ciência, ao pensamento científico. Bom, segundo a ideia geral sobre o idealismo, o que nós podemos falar? É a tendência à atitude ou doutrina que reduz o ser apenas ao pensamento. Considera o espírito, a consciência, a ideia e a vontade como dados primários para a explicação dos problemas filosóficos. Para o idealismo, o que move o universo são as ideias. A matéria surge como uma simples consequência, um fenômeno de pouca relevância. Então, há uma convergência, um foco mais para o que a gente tem não de espiritualismo, mas de pensamento apenas. E por último, nós falamos do materialismo, que é a doutrina que sustenta que a matéria é a única realidade do universo. Então, a gente vê que é um equívoco, né? O materialismo considera que todas as atividades são realmente atividades da matéria. Considera a matéria como o motor do universo. A ideia surge como um fenômeno de pouca relevância nesse caso. E muito menos
né, a alma e a religião. Bom, diante desse contexto das ideias que formam cosmovisões, né, no mundo filosófico, quais são as nossas alternativas com relação à vida futura? Bom, baseando-se nessas visões de mundo, os grandes pensadores organizaram os seus sistemas de ideias. Para o nosso estudo, neste momento, nós vamos nos focar sobre as doutrinas materialista, panteísta, dogmática e espírita. Bom, primeiro vamos falar sobre a doutrina materialista. Como fruto da doutrina materialista, destaca-se o niilismo. Não sei se alguém já ouviu falar nessa palavra, ela é bem pouco usual, mas ela vem do latim nihil, N-I-H-I-L, que significa nada. Seria a doutrina do nada, ou a essência, ou a ausência de toda crença. Como a matéria é a única fonte do ser, a morte é considerada, neste caso, o fim de tudo para os materialistas. Os adeptos incentivam o gozo dos bens materiais, o que a gente denomina hedonismo, dizendo que quanto mais usufruirmos dos bens materiais, mais felizes nós seremos. Todo mundo passa por essa experiência atualmente e muito intensamente. Como se vê, a consequência do materialismo é a corrida desenfreada em busca do dinheiro, da projeção social, é o que a gente vê em todo lugar, a ostentação, né? E a busca apenas do bem-estar material. Acho que isso a gente convive no nosso dia a dia, intensamente, através de tudo que está à nossa volta, das nossas relações familiares, sociais, através dos meios de comunicação. Tudo que na nossa volta nos está colocando à prova em relação a isso. Bom, vamos agora falar sobre a doutrina panteísta. O panteísmo vem do grego pan, que significa o todo, e telos, que significa Deus. Ele significa a absorção do todo. De acordo com esta doutrina, o espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal, individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum. As consequências morais dessa doutrina são semelhantes aos do materialismo, pois ir para o todo sem individualidade e sem consciência de si, né, é como também não existir. Então a gente vê que mesmo tendo uma linha de pensamento um pouco diferente, a gente chega a resultados que não nos levam a nada. Bom, outra doutrina que por milênios, né, tem dominado o mundo é a doutrina dogmática. O dogmatismo religioso afirma que a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nascimento do ser, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Parece já ter uma evolução de pensamento. A sua sorte já está determinada. Entretanto, os que morrerem em pecado irão para o fogo eterno do inferno. Os justos irão para o céu, gozar as delícias do paraíso. Esta visão deixa sem respostas uma série de anomalias que acompanham a humanidade, como, por exemplo, a situação dos deficientes, dos que têm idiotia, dos que têm morte prematura. Então, muitas questões não são respondidas.
através do pensamento dogmático. E o último que nós vamos analisar é o pensamento da doutrina espírita. Para o Espiritismo, a vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase transitória em que o espírito se reveste de um envoltório material, do qual se despe na morte. Bom, o que a gente pode dizer a respeito da criação do espírito? O Espiritismo mostra-nos que o espírito, independente da matéria, foi criado simples e ignorante. Todos partiram do mesmo ponto, sujeitos à lei do progresso, da evolução espiritual. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente e aqueles que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através de inúmeras encarnações. Qual que é o destino evolucional, no caso de todos nós? É caminhar para as regiões dos anjos, dos arcanjos e dos querubins, que são considerados os espíritos mais puros. Bom, o que o Espiritismo prega em relação à evolução? Se há retrocesso, se há atraso? Bom, o espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito até que haja alcançado um certo grau de perfeição. Caso a perfeição não seja possível de ser alcançada em uma única existência, o espírito retorna no corpo quantas vezes forem necessárias e de cada vez que ele encarna, ele evolui uma parcela, até que haja realizado em suas múltiplas existências, através da reencarnação, o pleno desenvolvimento para um espírito puro. Então essa é a trajetória da vida espiritual do espírito. Não há retrocesso, não há atraso no desenvolvimento nosso, seja na vida espiritual ou na vida material. Sempre estamos caminhando para o pleno desenvolvimento, igualmente previsto para todos nós espíritos. Bom, o que o Espiritismo trata em relação à felicidade e infelicidade de nós como espíritos? Kardec, em suas obras póstumas, resume que o estado ditoso ou não de nós espíritos é inerente ao adiantamento moral nosso, ao que nós fazemos em nossas várias reencarnações. A punição que sofremos é consequência do nosso endurecimento no mal, de sorte que, se perseverarmos no mal, nos puniremos nós mesmos através das nossas próprias consciências. Nós temos uma semente divina que é o nosso juiz. A gente não precisa recorrer constantemente a Deus, basta recorrer à nossa consciência. Mas a porta do arrependimento nunca se fecha e nós podemos, desde que queiramos, voltar ao caminho do bem e efetuar com o tempo todos os progressos possíveis na evolução espiritual. Bom, as ideias que eu quis passar no estudo estão comentadas
no que eu já disse, e agora o que eu vou concluir é baseado no que nós falamos. A doutrina espírita é como uma luz que a tudo clareia. As dúvidas se desfazem, o espírito se enche de energia para ter a certeza de que a vida continua e que seremos recompensados ou punidos de acordo com os nossos atos, bons ou maus, do nosso dia a dia. Então, o que nós fazemos na encarnação presente é determinante para o nosso futuro, assim como o que nós fizemos nas encarnações passadas. Portanto, é importante que nós, nos nossos atos, estejamos sempre conscientes, e o consciente significa reportar a nossa consciência. Se a gente tem alguma dúvida em relação aos nossos atos, é hora da gente parar e pensar antes de realizar. E para que a gente possa estar fortalecido, o que nos cabe fazer é voltar para a reforma íntima. E é isso a gente está sempre relembrando no nosso dia a dia da Casa Espíritas. A questão é colocar em prática, levar tudo que nós estudamos aqui na Casa Espírita para o nosso dia a dia. Bom, é o que eu tinha preparado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para poder tirar dúvidas. Nós temos tempo ainda. Estejam à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é sempre bom ter um retorno, né, de quem está ouvindo, para a gente ter certeza que foi entendido. Bom, se ninguém tem alguma pergunta, eu encerro por aqui. Eu agradeço a todos, né, e estou à disposição também, após a reunião, se alguém quiser falar, não quis, né, se expor, né, mas estou à disposição também. Muito obrigado a todos.